Olá, queridos irmãos e irmãs dos casais do SEC, da nossa paróquia de Fátima de Boa Viagem, e todos os católicos e cristãos que estão nos acompanhando neste meu canal do YouTube, de Bruno Lira. Estamos mais uma vez para comentar o grande evangelista São Lucas, hoje nos capítulos 16 e 17, que eu queria fazer alguns destaques para fomentar a leitura orante. Bíblia a gente não estuda, a gente faz leitura orante e aplica ao nosso dia a dia. Então, no capítulo 16, nós podemos destacar o versículo 19 ao 31, que é muito interessante, que é aquela parábola do rico e de Lázaro, e que é muito atual para o mundo contemporâneo. Havia o rico que dava festa, que se banqueteava, e havia o pobre Lázaro que ficava na porta do rico para comer as migalhas que sobrava, cheio de feridas, e os cachorros era que consolava o Lázaro. Os cachorros lambiam as feridas do Lázaro. O rico não tem nome. Jesus não dá nome ao rico, só dá nome ao mendigo Lázaro. E aí os dois partem para a eternidade e vão receber as suas recompensas. O rico, Jesus diz que morreu e foi sepultado, ou seja, foi para a escuridão. Sepultura lembra escuridão. Aliás, todas as palavras bíblicas que tem U, lembra coisa escura. A própria palavra escura, né? Escuro tem U, túmulo tem U, escuridão tem U, sepultura tem U, tumba tem U. Então, essas palavras em língua portuguesa e na Bíblia que tem U, sempre lembra escuridão. Então, Jesus diz que o rico foi para lá, foi sepultado. E que Lázaro foi para o seio de Abraão, porque Lázaro não teve nada na vida, só tinha Deus por ele. E aí, quando aquele rico se viu nas torturas do inferno, porque ele não teve nada para oferecer a Jesus, ele se humilha. E é interessante, ele faz um pedido a Abraão: Pai Abraão, manda que Lázaro venha aqui pelo menos molhar a minha língua, porque eu sofro nessas chamas. Quer dizer, é um gesto de humildade. Mas Abraão diz que ele não pode ir, porque entre o céu e o inferno tem um abismo. Nem os daqui podem ir para lá, nem os de lá podem descer. E aí é tão interessante que esse rico se converte, mesmo nas penas do inferno. Ele diz, ele pensa na família. Ele diz: então manda o Lázaro ir na terra avisar os meus familiares que eles têm que se converter, senão eles virão também para estas chamas. E aí o que é que Abraão diz? Que eles têm os profetas, e têm os salmos, e tem Moisés, como nós temos os profetas de hoje, que não são só os padres, nem o papa, nem os bispos, nem os diáconos, mas todos os batizados. Todos nós batizados somos profetas, porque podemos falar em nome de Deus. Então, esta é a grande lição desse capítulo 16, essa parábola do rico e do Lázaro. Nós devemos sempre ter as atitudes humildes que Lázaro teve. E no capítulo 17, eu queria destacar os versículos 11 ao 19, que é o leproso agradecido. Jesus estava na Samaria. Israel, na época de Jesus e ainda hoje, é um país estreitinho, como vocês sabem, tamanho do estado de Alagoas. Mas é como se fosse ele se divide em três partes. É como se fosse o nosso litoral, a gente pode dizer que é a Galileia, ou a Judeia, ou como se fosse o agreste, a Samaria, e depois, mais para adiante, a Judeia. Então, Galileia, Judeia e Samaria. A Samaria, que ficava no meio, era um povo que era considerado plebeu. Os judeus de renome que viviam na Galileia e na Judeia consideravam um povo plebeu, mais simples, e marginalizavam os samaritanos. E é nesse contexto que Jesus conta essa parábola do bom samaritano, né? Vieram os leprosos, vieram aqueles 10 leprosos pedir a Jesus para curá-los.
né? A gente sabe que a lepra, na época de Jesus, significava exclusão social. Os leprosos eram excluídos da sociedade. Os leprosos, as estéreis, iam morar nas montanhas. Por isso que Isabel, que não dava luz e era idosa, morava nas montanhas. Lá ela deu a luz a São João. E os leprosos eram separados da comunidade. Como agora nós tivemos isolamento social. E ainda estamos usando máscara. Eu não estou aqui de máscara, porque estou falando para vocês. Mas quem está aqui da Pascom, servindo a vocês, eles estão de máscara. Então, eles eram excluídos e para eles voltarem à comunidade, teria que ser comprovado que eles estavam bons da lepra. E quem comprovava isto era o sacerdote. Jesus curou os 10 e disse, vão se mostrar aos sacerdotes. Porque os sacerdotes tinham, os levitas, tinham o poder de dizer que eles estavam curados e fazer com que eles retornassem à comunidade. Mas é interessante que dos 10 curados, só o marginalizado, só o leproso veio agradecer a Jesus, né? Ele se prostrou. Um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E este era o samaritano, justamente o excluído. Aí Jesus perguntou, não foram 10 os curados? Onde estão os 9? Não se achou ninguém a não ser esse estrangeiro, esse excluído, que veio agradecer. Aí Jesus aí ensina também que a oração de agradecimento é importante. Aí a frase que vai ficar para a nossa semana. Levanta-te. Levanta-te é um verbo de ação. Todos nós que estamos tristes e temos fé no Senhor, levantemo-nos. Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. E assim nós ficamos com este ensinamento do capítulo 17 de São Lucas. Vamos, portanto, curtir a formação, comentar esta formação e compartilhar. Deus os abençoe.